A verdade é essa, só existe um Deus, um único Deus. Um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que conhece você, conhece suas lutas, suas angústias, seus pesares, também conhece seus sonhos, seus desejos de vitória, de sucesso, suas alegrias, suas derrotas. Ele conhece você. Ele sabe exatamente quem você é, o que você fez, aquilo que você intentou fazer e não conseguiu, para o bem ou para o mal. Nós servimos a um Deus do qual nós não podemos nos esconder. Não existe pensamento que Deus não leia. Por isso, diante de Deus, você não precisa fingir. Você não precisa tentar passar uma imagem para Deus diferente daquilo que você é. Porque Ele sabe quem somos. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa natureza que se inclina para o erro, para o mal, para aquilo que é errado. Por isso, por trás dos nossos ternos, das nossas saias, por trás da nossa maquiagem, das nossas joias, por trás do nosso dinheiro, dos nossos recursos, por trás do nosso status, por trás da nossa liderança, por trás da nossa habilidade, das nossas competências, por trás da nossa posição social, existe um ser humano. E esse Deus conhece cada um de nós. Sabe, não existe nada que eu faça que vai impressionar a Deus. Não existe nada que eu faça que vai pegar Deus de surpresa. Quando eu erro, quando eu peco, Deus sabe. Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Quando eu acerto, Ele também me conhece, Ele sabe quem eu sou. Por isso eu e você temos a tranquilidade, não importa a nossa denominação religiosa, não importa o seu nível de fé, de crença, você precisa de alguma maneira entender que mesmo que você não creia, esse Deus é real, existe e Ele está aí, perto de você. Nós vamos estudar hoje um pouco a situação humana, quem nós somos biblicamente, quem nós somos teologicamente, como Deus vê e encara as realidades da minha vida e da sua vida. Se você tem uma Bíblia, pode abri-la no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23. É um texto bastante conhecido de muitas pessoas, não sei se você o conhece, mas ele é um texto que deveria estar grifado aí na sua Bíblia. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? A Bíblia diz que todos. Sabe o que isso me diz? Inclui você e a mim. Você é um pecador e eu sou um pecador, é o que a Bíblia diz. Todos pecaram. Todos. Ah, mas e Teresa de Calcutá? Uma mulher abençoada, iluminada, concordo 100%, mas ela era uma pecadora. Mas e Pedro? Um homem de Deus, um homem extraordinário, um homem que pregou e em um sermão converteu 3.000 pessoas, lógico, pelo poder do Espírito Santo. Esse homem pecou? Pecou. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, sabe o que ele disse? Que aqueles que nasceram de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Ele também foi um pecador. Mas e Daniel? Deus fechou a boca dos leões. Ele é um pecador. Você percebeu? José, Daniel, Davi, Abraão, Moisés. Você pode pegar o personagem que você quiser da Bíblia, o homem mais santo, o seu vozinho, que sempre foi um doce de criatura. Ele é um pecador, ou foi um pecador. Se você pegar o padre mais santo da terra, ele foi e é um pecador. Se você pegar o pastor que você mais ama na terra, um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Isso significa dizer também que você, amigo, é um pecador. Mesmo que você não aceite isso, mesmo que você não se sinta um pecador, mesmo que você faça um checklist da sua vida e você imagine que você é uma boa pessoa. Você pode pensar assim, não, mas espera aí, eu não sou assim, eu não sou um pecador, porque eu nunca traí minha esposa, o meu esposo, eu sou um bom pai, eu tiro de mim para dar para os meus filhos, eu me dedico, eu sou honesto nos meus negócios, ou pelo menos procuro ser, procuro evitar ser injusto com as pessoas, trato bem as pessoas que estão ao meu redor, do maior ao menor. Você é um pecador e eu também.
A partir do momento que eu não aceito essa realidade, então rasgo a Bíblia e vou embora para casa. Porque se eu não sou um pecador, então eu não preciso de um Salvador. Se eu não preciso de Salvador, eu não preciso de Cristo. Se eu não preciso de Cristo, então o que eu estou me preocupado com o Evangelho? Então o primeiro conceito que nós precisamos estabelecer, você pode ser católico, espírita, metodista, batista, adventista, não importa. Você é um pecador. A partir do momento que você aceita isso, é como o doente que vai ao médico. O médico dá o diagnóstico. Se você não aceitar o diagnóstico médico, você nunca vai se tratar. É a mesma coisa, o carro quebrou, você leva no mecânico. O mecânico diz assim, isso aqui é problema de câmbio. Aí você pega e diz assim, não, eu acho que é escapamento. E aí você vai trocar o escapamento. Vai resolver o problema? Não vai. O diagnóstico, ele é fundamental. Não apenas você ter o diagnóstico, como você acreditar no diagnóstico. É óbvio. A Bíblia está dizendo para você e para mim, somos todos pecadores. A Bíblia está nos nivelando. Somos todos pecadores. Segundo texto de hoje, Romanos 6, 23. Antes era 3, 23, agora é Romanos 6, 23. Veja o que a Bíblia diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? Morte. Bom, todos pecaram. Se o salário do pecado, a paga do pecado é a morte, então logo todos vamos morrer. Você duvida disso? Todos vamos morrer. Querido, não existe nada mais democrático nesse mundo do que a morte, porque ela vem para todos. Quando o indivíduo nasce, a única certeza que nós temos é que um dia ele vai morrer. Pode ser no dia seguinte, pode ser 89 anos depois, mas a única certeza que temos é que vamos morrer. Você já parou para pensar nisso? Acredito que já, todos nós, né? Você vai morrer, amigo, eu vou morrer. Um dia, todos os vídeos postados na internet do Está Escrito Adoração, as semanas de oração, semanas satelitais, um dia isso vai permanecer na internet, as pessoas vão acessar, assistir, e eu já vou ter morrido? Isso não é uma realidade, amigo? Claro que é. Você e eu vamos morrer. Por que a gente vive então como se fôssemos imortais? Você realmente acha que quando você estiver na fase de aposentadoria, quando você já estiver ali nos seus últimos anos de vida, você vai se arrepender por ter trabalhado pouco? Não. As pessoas se arrependem por terem trabalhado muito. Só então, na terceira idade, é que elas vão reconhecer que Salomão estava certo, que a nossa vida é correr atrás do vento. Nós corremos desesperado atrás de coisas. A gente trabalha 12, 13, 14, 15 horas no dia para a gente ter um padrão de vida. E a gente descobre, depois que tem o padrão de vida, que a gente não consegue usufruir do padrão de vida. E a gente então imagina que em algum momento a gente vai usufruir. E a gente não consegue fazer isso. Existem pessoas que estão aí há 2, 3, 4 anos sem tirar férias. Como se o corpo fosse uma máquina, como se fosse um relógio. Até o relógio precisa de bateria e quando acaba, acabou. Você precisa pôr outra. Nós precisamos recarregar nossas baterias. Nós precisamos descansar. Nós precisamos parar de sair correndo, matando um leão por dia. Porque um dia a gente vai morrer, amigo. Sabe o que é a nossa vida? A vida é tempo. Isso que é vida. Vida é tempo. Por isso que às vezes eu fico indignado quando o indivíduo dizendo assim, não, eu estou aqui matando tempo. Quando o indivíduo fala isso, ele está se matando. Porque a única coisa que você tem e eu tenho é o tempo. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós vamos morrer. Ou seja, eu preciso levar uma vida que traga sentido, significado à minha vida, propósito à minha vida. Eu conheço pessoas inteligentíssimas. Pessoas de uma capacidade intelectual que eu gostaria de ter e não tenho. As pessoas leram 1 milhão de livros, conhecem 3, 4, 5 idiomas,
elas entendem de muitas religiões, eu digo das grandes religiões, entendem profundamente o budismo, entendem o cristianismo, entendem o shintoísmo, entendem as filosofias do mundo, leram Nietzsche, leram Schopenhauer, leram Sartre, conhecem, entendem, leram os grandes clássicos da literatura mundial, mas não tem sentido na vida. O indivíduo atira para todos os lados, ele não tem foco, ele não se achou ainda. E você vê o indivíduo já, a idade avançando, e ele é um excelente teórico, mas ele continua vazio, sabe por quê? Porque nunca houve uma entrega genuína ao Senhor Jesus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem o Senhor da vida, você não tem nada. Você é pó, você é poeira, você é simplesmente um vácuo que existiu na história do mundo. Você simplesmente vai tocando a sua vida dizendo assim, nossa, puxa, que interessante essa filosofia, olha que interessante isso, e a vida vai passando e a salvação está escorregando pelo meio dos seus dedos e você não define quem você vai ser. Você não define a Bíblia como o livro áureo, a regra máxima da sua vida, o padrão de ética e conduta da sua vida não está na Bíblia, está nos seus conceitos, extraídos um pouco de cada lugar e você vai tocando a vida. E chega um determinado momento, meu amigo, em que você vai chegar à beira da morte e é capaz de falar como Henri Thoreau. Henri Thoreau, antes de morrer, ele disse, ó Deus, ter se chegado às portas da morte para se descobrir que nunca se viveu. Você já imaginou que tipo de tristeza é essa? Um indivíduo que conquistou o mundo, mas ao mesmo tempo não conquistou nada, não conseguiu conquistar a si mesmo, não conseguiu dar uma direção à sua própria vida. Querido, você é um pecador e eu sou um pecador, é o que a Bíblia diz. Eu e você vamos morrer, essa é uma certeza que eu e você temos, a não ser que Jesus Cristo volte em nossos dias, que é a esperança de todos nós. Mas a certeza é essa. Todas as gerações que já passaram nesses 6.000 anos de planeta Terra, de acordo com a cronologia bíblica, morreram. Meu avô morreu, minha avó morreu, o seu avô morreu. As pessoas morrem e esse é o fim último de todo ser humano. Há mais um texto. Agora no Romanos, continuamos no livro de Romanos, agora também no capítulo 3, só que agora eu quero ler do verso 9 até o verso 12. Veja o que Paulo diz aqui. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Paulo está dizendo que ele não é melhor do que ninguém. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está aqui enfatizando, olha, não há um justo sequer, não há. Agora, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é quando diz assim, não somos melhores do que eles, de maneira nenhuma, tanto judeus como gregos. Por isso eu queria fazer um apelo a você. Você já viu como que funciona no nosso meio religioso aqui no Brasil? O católico se acha melhor que o protestante se acha melhor que o católico. O evangélico se acha melhor que o pentecostal se acha melhor que o neopentecostal. Sabe o que Paulo diz? Ninguém é melhor do que ninguém. Nem judeu, nem grego, nem romano, nem estrangeiro. Ninguém é melhor do que ninguém, amigo. Você acha que porque a sua denominação religiosa é a primeira, tem que ser a única? Ou é a melhor, ou é a certa? Ou você acha que pelo fato de eu professar uma fé ou uma crença, por causa disso, a minha é melhor que a sua? Querido, sabe qual é a religião que você deve seguir? A Bíblia. Bíblia. Siga a Bíblia. Ah, mas se for difícil, segue a Bíblia. Se for fácil, segue a Bíblia. Mas se ele me mandar para um lugar que eu não quero ir, siga a Bíblia. Mas e se for a descoberta mais linda da minha vida? Siga a Bíblia. A Bíblia
somente a Bíblia. É o princípio que eu e você precisamos ter. Sola e tota Escritura. Só e toda a Escritura. É isso que eu preciso pautar na minha vida. Agora, se todos nós estudássemos a Bíblia, talvez nós não tivéssemos 40 mil denominações cristãs catalogadas. Mas o indivíduo, ele lê um trecho da Bíblia e ele abre a sua igreja e vai um monte de gente atrás. Aí vem um outro com uma promessa, uma teologia maravilhosa, vai um monte de gente atrás. Estude a Bíblia, amigo. Você precisa ser de qual denominação religiosa? Você precisa ser da Igreja Católica, Adventista, Batista, Presbiteriana, Assembleia, Universal, Mundial. O que você tem que ser? Sabe o que você tem que ser? Você tem que seguir a Bíblia. Porque eu sou um pastor adventista, sabe o que eu vou falar para você? Vem para a Igreja Adventista. Se fosse um programa batista, o que ele ia falar? Se fosse um padre aqui, o que ele ia dizer para você? E se fosse um kardecista, ia falar o que para você? Agora, adianta você confiar em homens? Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. Ele aqui se refere no sentido de salvação. Eu não posso confiar em um homem, em um padre, um pastor, em um presbítero, em um bispo, um missionário, apóstolo, a minha salvação. Eu tenho que confiar na Bíblia. Agora, se você não estuda a Bíblia, o que adianta? É por isso que a gente aqui bate nessa tecla já há 2 anos. Há 2 anos que está escrito Adoração Está no Ar. Estude a Bíblia. Eu não tenho como estudar a Bíblia. A gente oferece um estudo bíblico gratuito para você estudar sozinho no seu lenço da sua casa. Não vai ter ninguém orientando você, induzindo você, querendo de alguma maneira manipular você. É você, a pergunta, a resposta bíblica, você e Deus. Agora, você entende? Jesus Cristo disse, examine as Escrituras, estude, penetre, busque fundo, cave fundo. Agora, querido, se você se contenta com águas rasas, com poça d'água, então, querido, essa vai ser sua vida espiritual. Sem sentido, sem propósito, a igreja não fará diferença na sua vida, as promessas de Deus vão ser um paliativo no momento da dor, mas não vão conseguir sarar as tuas feridas. Sabe, querido, a verdade é uma só. Quem aceita Jesus, aceita por inteiro. Eu já disse isso aqui. Não existe uma mulher meio grávida. Ou ela é grávida ou não é. Ou está ou não está. Não existe um indivíduo meio cristão. Eu aceito isso aqui eu não aceito. Então você não é coisa nenhuma. Ou você é, ou você não é. Você precisa se decidir. Agora, para onde eu vou? Vá para a Bíblia. A Bíblia vai te indicar para onde você tem que ir. A Bíblia. Agora, você precisa estudar. Agora, pare para pensar numa coisa. Um dia alguém me falou isso, eu achei que é bastante relevante. Quanto tempo você estudou para passar no vestibular? Eu estudei e fiz 2 anos de cursinho. 2 anos de cursinho. É isso que você estudou para passar no vestibular? Claro que não. E o ensino infantil? E o fundamental? E o médio? Não tem preparação aí? Claro que tem. Você tem aí 12 anos se preparando para um exame. 12 anos. Ok? Se preparando para você poder chegar e passar e cursar uma faculdade. Para você escolher sua profissão. Depois mais 4, 5, 6 anos, dependendo do seu curso, para você se formar. Você passa uma vida estudando para você ter uma profissão aqui na Terra. Aí quando a gente fala de vida eterna, do teu destino eterno, da tua salvação eterna, aí você tem preguiça. Aí você fala assim, não, depois eu peço o curso bíblico, não, depois eu estudo, eu vou deixar para depois. Querido, existem coisas que a gente não deixa para depois. Salvação é uma delas. Há mais um texto na Bíblia. Isaías agora. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6, veja o que diz. Olha só. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. A minha justiça pessoal, o meu desejo de fazer as coisas, querido, e a vontade e o fazer, sem Cristo não vale nada. Sem Cristo não significa nada. Agora,
Voltemos para o livro de Romanos. Você percebeu que quando o assunto é salvação, as minhas boas obras, elas não contam, contam as obras de Cristo. Mas Romanos 6:23, a gente já leu esse texto, a gente vai ler de novo, Romanos 6:23, veja o que diz. Ele declara assim, a primeira e a segunda parte diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas que estão me ouvindo através de uma das 17 rádios Novo Tempo. Eu sei que existem pessoas me assistindo pela internet, pela TV, pela Sky, canal aberto. E talvez você esteja entendendo que Jesus vai salvar você porque você é bonzinho, porque você é correto, porque você é honesto, ou porque você direciona bem a sua vida, porque você não dirige alcoolizado e isso é suficiente para Deus te salvar. Não é, sabe por quê? Porque só existe uma coisa que pode te salvar, é o sangue de Cristo. Você sabe o que eram os trapos de imundícia nos tempos da Bíblia? Eram tecidos, trapos, que serviam como absorvente. Aquele sangue impuro que serve para limpar o corpo das mulheres. Aquilo ali, aquele tecido encharcado de sangue impuro é considerado a nossa justiça pessoal, as nossas obras para a salvação, é essa figura de linguagem que a Bíblia usa. Querido, só existe um sangue puro, que é o sangue vertido na cruz do Calvário. Esse serve para a nossa salvação. Ninguém é melhor que ninguém, amigo. A minha denominação religiosa tem que ser a Bíblia. Só que isso não pode ser um discurso filosófico. Eu preciso ler, estudar, examinar, colocar em prática na minha vida. E aí sim, procurar uma denominação religiosa, qualquer que seja ela, que siga a Bíblia. Que siga a Bíblia. Que procure fazer exatamente o que a Bíblia ordena. Porque aí eu e você teremos uma segurança. Estamos fazendo o que a Bíblia diz. Certos ou errados, estamos fazendo o que a Bíblia diz. Essa é uma segurança que eu e você precisamos ter. Por isso, querido, não importa quem você seja. Sabe, existem mensagens que elas servem como um chacoalhão mesmo. Para ver se de alguma maneira as escamas caem dos olhos. Se de alguma maneira você acorda e descobre o seguinte, não é porque eu faço parte de uma denominação religiosa que eu vou ser salvo. A minha igreja não é melhor do que a outra. Eu preciso me voltar para a Bíblia. Eu preciso ter um líder, Jesus Cristo. Eu preciso ter uma denominação. Minha denominação é a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso entender o plano de Deus. Você precisa descobrir, filho, pela Bíblia, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O que você não pode ir adiante e o que você precisa recuar. É a Bíblia. Não sou eu que tenho que te dizer. É a Bíblia. Não é o seu pastor, não é o seu padre, não é o seu líder. É a Bíblia. É a Bíblia. De que adianta você passar anos e anos e anos estudando? De que adianta você ser um profissional de sucesso? De que adianta você ter o dinheiro para comprar as coisas que você sempre desejou? Se você não tem esperança no seu futuro, se você vê os teus filhos indo para lugares que você não queria que fossem, se você não tem paz dentro do seu coração, de que adianta? Querido, é hora de buscarmos ao Senhor Jesus, porque Ele prometeu voltar a essa terra. Ele prometeu voltar e Ele voltará. Ficar de fora, vai confiar mesmo na sua inteligência, nas leituras poucas que você fez diante de tantos livros do mundo. Vai confiar mesmo em você. O mundo vive uma crise de desconfiança de Deus. As pessoas confiam cada vez mais nelas mesmas. Engraçado, nós deveríamos desconfiar de nós, porque o nosso coração é enganoso.
As nossas informações são muito poucas e deveríamos confiar naquele que conhece todas as coisas. Jesus Cristo vem nos buscar, vem buscar você e a mim. Mas a gente precisa dar chance para Deus, para Ele entrar na nossa vida e no nosso coração. É por isso que a gente, de uma maneira assim muito tranquila, serena, mas entendendo o foco de uma missão, oferece para você o que você precisar. Você tem dúvidas bíblicas? Está escrito @novotempo.com. Você está estudando a Bíblia, tem dúvidas? A gente quer mostrar para você biblicamente, de maneira simples e bíblica. Querido, nós vamos orar agora, para que de alguma maneira Deus te alcance, para que de alguma maneira você aceite o Senhor Jesus e para que você use como única regra de fé a sua palavra. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, entregamos nossa vida agora em Tuas mãos. Nos perdoe, Pai, se a nossa arrogância intelectual tem nos separado de Ti. Se a nossa capacidade de pensamento tem matado a nossa fé e a crença no Senhor. Não permita, ó Deus, que as nossas faculdades racionais venham de alguma maneira impedir-nos de enxergarmos aquilo que está além dos nossos olhos. Que o Senhor nos perdoe, nos alcance e nos salve para a Tua honra, a Tua glória e para que possamos passar a eternidade contigo em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.